será feito. E para explicar esse fenômeno do dilúvio, a situação do arroio do dilúvio, um especialista na linha, que é o diretor do Instituto de Meio Ambiente da PUC, professor Nelson Fontoura. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Salve. Boa tarde, Kelly, Boa Ramiro, tarde. ouvintes da Gaúcha. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, que material é esse que fica acumulado na superfície do dilúvio, gerando esse odor tão forte? Bom, esse problema é um problema que vai ser típico do arroio dilúvio em função do passivo ambiental de muitos anos que temos. Toda vez que ocorrer uma situação de menor precipitação, em que a vazão do arroio diminua, nós vamos ter um rebaixamento do nível da água, uma concentração maior dos poluentes orgânicos, e com a presença de luz no fundo, vai ocorrer o desenvolvimento de um tapete de algas. E essas algas elas vão acumulando oxigênio entre os filamentos, sob forma de pequenas bolhas, e daqui a pouco as placas de algas se desprendem do fundo e passam a boiar, em função dessas bolinhas de oxigênio, como se fosse uma ilha flutuante. E elas vão descendo dilúvio abaixo. E em função da ecobarreira, construída para interceptação de resíduo sólido, essa ecobarreira acaba interceptando também essas placas de algas, e em contato com o sol e com a dessecação na superfície, elas morrem e vão liberar esse odor ruim. Qual é a solução a curto prazo que o senhor considera mais viável? A curto prazo? A curto prazo, para resolver o problema do odor, neste momento, a ecobarreira deveria ser deslocada para o lado para deixar essa manta de algas seguir o seu curso para o Guaíba, onde ela vai ficar, digamos assim, diluída espacialmente e com menos impacto para a sociedade e para o ambiente também. Pensando no médio e longo prazo, a PUC vem monitorando a água do dilúvio, o que tem encontrado no dilúvio, além de esgoto doméstico, e a solução é muito cara? Sim, essa solução é uma solução que se acumulou ao longo de um conjunto de gestões, e isso teríamos que voltar muito no passado, em função de grande parte da rede que drena para o dilúvio. Nós não temos a separação total do esgoto cloacal do pluvial, e temos uma rede mista. Talvez o secretário possa atualizar as informações, mas de cabeça, assim, da ordem de 25% da nossa rede chegando no dilúvio é ainda rede mista. Isso é um problema que tem que ser atacado, mas é caro, e o transtorno para a cidade é muito grande, é muita escavação. A outra questão que temos é uma questão fundiária importante, que é a ocupação irregular das margens dos arroios que temos aqui drenando para o dilúvio, não só em Porto Alegre, mas em Viamão também. E de um processo de muitos anos, nós temos a população, principalmente de baixa renda, convivendo, digamos assim, na beira do riacho, sem acesso à rede de esgoto, com recolhimento de lixo precário, ou porque o caminhão não chega, ou por questões inclusive de segurança, e que acabam lançando então nos arroios não apenas o lixo, mas o esgoto também. Esse processo, também envolve muito recurso e com vários entraves de natureza jurídica, o que fazem que o processo, da sua solução, venha a demandar muito tempo. Vão ser provavelmente um conjunto grande de administrações municipais e estadual, porque envolve 2 municípios, num projeto de longo prazo. Professor Nelson Fontoura, diretor do Instituto de Meio Ambiente da PUC, muito obrigado. Até mais, professor. Obrigado, foi um prazer. Um abraço a todos. Secretário Ramiro Rosário, o diagnóstico parece que ele está acho que bem feito já pelo poder público, pelas instituições que têm atuado com a prefeitura nos últimos anos. Agora vamos falar assim, de curto prazo, o que a prefeitura tem feito em relação ao dilúvio para não ficar esse acúmulo de algas na superfície lá perto do Guaíba? As soluções, Stout, aqui o professor Nelson colocou muito bem, elas não são de curto prazo. Eu sei que o ouvinte, todos nós, buscamos e queremos soluções de curto prazo que nos atendam numa demanda específica e que cabe aqui ressaltar que é recorrente. Antes de vir para cá, conversava inclusive com uma pessoa que lembrou que num dos últimos fóruns sociais mundiais de Porto Alegre, em 2005, o nível do dilúvio era tão baixo que lá na Foz se podia cruzar a pé de uma ponta a outra. E era uma grande reclamação da época também o cheiro muito forte que ficava justamente devido à série
de fatores que o professor Nelson aqui muito bem elencou. Eu que sou de família de aviadores, aí os especialistas em aviação costumam dizer que a queda de um avião nunca tem uma causa única. E o caso que nós estamos vendo aqui no Arroio Dilúvio também não tem uma causa única. E eu faço questão de frisar aqui as causas também que o professor Nelson colocou. A primeira, que é a causa natural. Nós temos aí um período de estiagem, um período de verão e também com o nível do Guaíba baixo, que acaba propiciando que essas algas acabem ali se proliferando, morrendo e também deixando esse cheiro ruim, inclusive retirando também o oxigênio das próprias águas do dilúvio. Isso aliado a toda essa situação que muito bem pontuou o professor Nelson com relação ao esgoto que chega nos nossos arroios da cidade. E aqui é importante lembrar que Porto Alegre, infelizmente, só trata 56% do seu esgoto. Portanto, 44% do esgoto que sai das residências, das empresas de Porto Alegre acabam indo para a rede de drenagem, que acaba chegando nos nossos arroios, nos nossos riachos, e aí vão para o norte, para o Rio Gravataí, ou vão direto para o nosso Guaíba. E isso é um problema estrutural da nossa cidade, que a gestão tem buscado apresentar soluções que não são soluções imediatistas, mas sim soluções de longo prazo para Porto Alegre. Vocês estão acompanhando, inclusive já tiveram a oportunidade de noticiar que a gestão Marquesan está com o foco na concessão do esgoto de Porto Alegre para a iniciativa privada. Para que isso? Para buscar um parceiro privado que tenha a possibilidade, num prazo muito menor do que o poder público tem, seja por questões burocráticas, jurídicas, de imbróglios que nós temos legais com relação aos processos licitatórios de contratação do poder público, que não é uma prerrogativa de Porto Alegre. Mesmo o modelo da Corsã para a região metropolitana, o DEMAI fica com a água e um parceiro entra para fazer e antecipar o investimento em esgoto? Exatamente. O que a prefeitura está buscando? Né? É o mesmo modelo que nós fizemos, inclusive, com a iluminação pública de Porto Alegre. Sim, a PPP. Né? A PPP de iluminação pública. O BNDES, que nós estamos construindo essa parceria com eles, nos próximos dias, inclusive, será noticiado aqui pela Gaúcha, né, a assinatura deste termo. Nós temos a possibilidade do BNDES fazer toda a estruturação, a modelagem jurídica, a modelagem financeira, social, para que a gente possa... essa licitação? Agora iniciam os estudos da estruturação. Essa não é uma licitação, um processo de concessão de parceria público-privada, ele não é algo corriqueiro no Rio Grande do Sul, vocês sabem muito bem disso. Nós temos aí batalhas ideológicas, uma série de questões de pessoas que acham que conceder algum serviço para a iniciativa privada se está privatizando, e não é nada disso. Se está, na verdade, fazendo a concessão à iniciativa privada, o serviço continua sendo público, porém ele é melhor prestado à população. E é isso que nós estamos buscando. O BNDES fará toda essa modelagem, a estruturação desse processo, para ver como que pode ser implementada esse grande investimento na cidade, que só na questão do esgoto cloacal supera 1 bilhão e 300 milhões de reais, com base no Plano Municipal de Saneamento. Precisaria mais de 1 bi, é isso? Mais de 1 bilhão, para que a gente possa buscar a universalização do esgoto em Porto Alegre. E, Stout, se me permite reforçar um outro ponto fundamental também que o professor Nelson colocou, que é a ocupação indevida do solo. Nós temos aí o dilúvio, ele é a nossa maior bacia hidrográfica de Porto Alegre. E ele não é formado apenas pelo arroio dilúvio. Nós temos outros arroios que chegam no dilúvio, como é o caso do Moinho e o caso do Mensá, que passa, por exemplo, por dentro ali da Bom Jesus. E nós tivemos ao longo das décadas uma ocupação indevida do solo, invasões de áreas públicas e privadas, e muitas delas fomentadas inclusive por organizações criminosas como o narcotráfico ou até mesmo por agentes políticos, numa questão de políticas equivocadas habitacionais, e que essas pessoas se submeteram a condições indignas de moradia e que o poder público acabou não podendo, inclusive, realizar investimentos nessas áreas. Não há urbanização e não há nem meios legais de realizar alguns investimentos. A gente sabe qual é o plano da prefeitura para médio e longo prazo, né, para um investimento muito grande para resolver o problema. Perfeito. Agora, pontualmente ali o professor comentou sobre a abertura da ecobarreira para que
ela é muito boa para não deixar chegar no Guaíba. Para quem não conhece a Ecobarreira em Porto Alegre, ela é uma estrutura que fica lá na foz do dilúvio. Ela fica na superfície e pega todo o material que chega ali, garrafa PET, pote, sofá, pneu, tudo que ia para o Guaíba antes fica na Ecobarreira, é recolhido, depois vai para o destino certo pelo DMLU. Mas acaba fazendo essa retenção também dessas algas que ficam na superfície. E nesse caso o professor entende que é melhor que as algas sigam o destino para o Guaíba, que é mais amplo, e ali elas ficam dispersas. O que pode ser feito, já é liberada todo dia essa ecobarreira para as algas, não é? Como funciona? É importante esclarecer, diariamente se recolhe o material que a ecobarreira barra, né, um material muito especialmente este que flutua na superfície das águas do dilúvio. E diariamente, nesse processo de recolhimento desse material, a ecobarreira ela já é aberta. Né? Talvez ali o próprio Paganello estava agora há pouco próximo ao ponto da ecobarreira, já disse que a qualidade da água está melhor ali, melhor que ontem, mas já é fruto, depende do horário que foi feita a imagem, depende do horário que foi feita a foto, mas diariamente a ecobarreira já é aberta para deixar também o curso da água correr. De liberar mais vezes nesse período de muito calor? Isso nós estamos já em tratativas com a área técnica da própria SafeWeb, que é a empresa que criou o sistema e que faz a administração criou o sistema, o idealizador, né, o Zacanella é uma pessoa... Cidade, né? Não tem custo para a cidade. O nosso custo é o recolhimento do material. E, inclusive, faço aqui a importância de ressaltar o papel da ecobarreira, né? Ela não é inimiga da cidade, ela não é inimiga do dilúvio, né? Ela é um instrumento muito importante que já recolheu toneladas de material ali que acabaria chegando no nosso manancial, no nosso Guaíba, né, que além de cartão postal também é onde nós captamos a nossa água e que o tratamento dela inclusive é caríssimo, né, Kelly, para que a gente possa distribuir para a cidade, e isso é importante reforçar, e até o material que ali tem potencial reciclável já está sendo encaminhado até para as unidades de triagem do município. Mas vamos discutir com a empresa então a possibilidade de repente de fazer, para liberar e acumular menos material orgânico. Se houver essa necessidade técnica, Stout, sem sombra de dúvida será tomada. A administração, a SafeWeb, o Poder Público Municipal estão atentos e também buscando uma solução rápida, mas eu repito, se nós focarmos apenas nas soluções rápidas, imediatas, nós teremos daqui a 15 anos outro secretário, outro agente do Poder Público Municipal falando sobre o mesmo problema. E nós queremos essa solução estrutural para o município de Porto Alegre, evitando inclusive que ocorra novamente, como ocorreu infelizmente no passado, Kelly, de se sacar dinheiro do DEMAI, mais de 250 milhões de reais, para gastos correntes do município. Secretário. E a falta de investimento faz com que o senhor esteja respondendo hoje aqui. A falta de investimento acaba fazendo com que tenha problemas de falta de saneamento, de esgoto na cidade e até mesmo de abastecimento de água. Secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Ramiro Rosário, muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, espero voltar mais vezes e para pautas também positivas aí da nossa cidade. Só tem bronca, hein, secretário? 3h56, intervalo, notícia na hora certa e já voltamos. Uma vez é